Fala, meus concurseiros e minhas concurseiras de plantão. Aula de número 4 aí na tela para vocês. Conhecimentos gerais e atualidades. Porém, o tema de hoje vai ser cultura brasileira, artistas famosos, pintores e poetas. Está lá expresso em seu edital. Vou mostrar aqui para vocês que está totalmente expresso este conteúdo. Então, pode ser que caia uma questãozinha que vai garantir a sua vaga, principalmente para quem vai tentar o cargo do GCM, que acredito que a concorrência vai ser gigantesca. Perfeito? Deixa eu só mostrar aqui para vocês a questão do cultura brasileira, artistas famosos, pintores e poetas, né? E aí vai seguindo com assuntos de extrema relevância sobre esporte, educação no estado e no Brasil. Porém, essa aula sobre esporte, educação no estado e no Brasil eu gravei em vídeos anteriores. Caso você ainda não assistiu, vou deixar no card acima, também no final deste vídeo, é, a recomendação, né, da playlist, para que você possa sim conhecer com calma lá o material. Perfeito? Então, 4 aulas disponíveis com essa. Para quem é assinante da plataforma, tem lá material extra, né, como no caso todos os PDF de todas as aulas, né? Todo esse material que eu monto tem tanto individual quanto unificado que se transforma em um e-book. O e-book já vai com 91 páginas, já contabilizando esta aula de hoje. Então, para quem é assinante, já estava tendo acesso a esse material para a sua preparação. Eu vou só gravar a aula porque é importante, né, a gente discutir e trocar um pouco de feedback. Beleza? Com isso, meu nome é Gabriel Machado. Seja bem-vindo ao canal. Caso seja sua primeira vez aqui, se inscreve, ativa o sino e deixa o seu like, deixa um comentário para a gente trocar um feedback bacana. Link do comentário, ou melhor dizendo, link do grupo do WhatsApp vai estar no comentário fixado, certo? Link do conteúdo específico dedicado para quem quer melhorar a sua preparação para esse concurso vai estar na descrição do vídeo. Então, plataforma para quem quer assinar e um concurso melhor sintetizado. E eu vou conseguir também te dar um suporte, tirar suas dúvidas referente a qualquer conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades, né? Tem que ser assunto específico, melhor dizendo, de conhecimentos gerais e atualidades. Mas é claro que se tiver alguma coisa extra que eu conseguir te responder, né, de constitucional, de português ou algo do tipo, eu vou sim tirar sua dúvida, porque como bem friso, eu também ainda sou um concurseiro da vida, estou aprovado, né? Estou aprovado em alguns concursos classificados, mas a vida de concurseiro segue e o ano de 2026 promete muita vitória para mim e para você. Beleza? Com isso, a gente já começa falando o seguinte: a cultura brasileira é uma das mais ricas e diversas do mundo, marcado pelo sincretismo. Para quem não sabe o que é sincretismo, seria a união, né? Quando você começa a unificar culturas diferentes, né? Que justamente vem completando aqui, ó, entre influências indígenas, africanas e europeias. Ou seja, quando os portugueses chegaram no Brasil, já existia a cultura indígena aqui, já existiam seus ritos, né? E quando com a chegada dos europeus em si, de modo geral, né? Que Portugal faz parte da Europa, mas o europeu ali fala a França, a Holanda, eles também trouxeram suas tradições e começou a ter esse sincretismo, né? Que seria mesclar, né? Tá mesclando tudo ali, né? Porque para quem era de matriz africana, eles teriam que meio que adaptar ao catolicismo para que pudessem, né, pudessem deixar ele realizar os seus cultos ali sem tanta perseguição por parte dos colonizadores. Perfeito? Vamos seguindo aqui. É, Nessa parte de artistas famosos, não tem muito o que fazer. A prova provavelmente vai cobrar em uma ou duas questões no máximo, acho que não vai passar disso, baseando-se na análise que eu fiz das outras provas. E eu deixei aqui na tela alguns artistas para vocês lembrarem, né? Então, se cair na tua prova lá, perguntando, o Milton Nascimento foi um artista famoso do contexto do Brasil na década X, aí você vai saber que sim, entendeu? Então, dá um Googlezinho aí, dá uma pesquisada, escuta uma música de algumas dessas pessoas que estão aí, ó. Caetano Veloso, já caiu em prova da IACP. O Tom Jobim, se não me falha a memória, caiu também, né? Na prova da IACP. Consequentemente, você vai ter que ter essa maturidade para ir atrás desse conhecimento de forma geral. Porque se a gente for abordar aqui todos os artistas famosos da velha guarda, essa geração nova, todos os pintores, vai ser muito conteúdo. A gente vai passar 3 horas, 4 horas aqui falando e não vai chegar ainda a lugar nenhum. Perfeito? Então, eu tentei trazer aqui os que mais podem cobrar, acredito, baseando-se no que eu fiz de análise das provas, porque a banca sempre tenta cobrar algo que está esquecido, né? Que a população, que a sociedade não está dando ênfase. Então, Gilberto Gil, Jorge Benjor, né? Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto,
Maria Gadu entra no contexto, certo? Maria Bethânia, Marisa Monte, Erasmo Carlos, Seu Jorge, Gonzaguinha, né? Timaya. Deixa eu colocar o laser aqui, vai ficar mais prático para mim apontando. Timaya, certo? Então, com isso, é uma questão extra que vai garantir tua prova. Então, dá uma olhada aí na velha guarda, geração da Bolsa Nova ali, né? Então, nesse contexto, vai facilitar, sim, a sua preparação. Não tenho muito o que fazer quanto a isso, certo? Deixa eu ver o que, que eu posso mais falar. Basicamente é isso. Eu acho que pode perguntar o contexto temporal com o nome do artista. Bolsa Nova, da Bolsa Nova. Quem eram os artistas? Aí pode citar, certo? Então pode cair essa pergunta aí na tua prova. Perfeito? Deixa eu só agilizar aqui. Relacionado a pintores, se você chegar a fazer uma pesquisa rápida, colocar ali os 10 principais pintores, basicamente irão aparecer esses: Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, já caiu em prova, tá? Deixa eu ir passando um tracejamento aqui nos quais já vi questões em provas. Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral também já vi. É, Alfredo Volpi eu vi como alternativa, mas estava errada na questão em específico. Acho que só foram esses mesmo. Então, continuando, Cândido Portinari, a Tarsila do Amaral, né, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Heitor dos Prazeres, Vicente do Rego Monteiro e Lazar Segal. Com isso, você tem uma noção aqui dos pintores que pode cair na sua prova. É só uma base, um direcionamento. Se eu for colocar todos, vai ter uma imensidão de pintores, mas é claro que no final do material eu deixo disponibilizado algumas referências para você acessar e dar uma lida com calma, né, onde eu busquei a referência da aula e você ver demais pintores, né, e artistas também. O que é que eu acho importante para a tua preparação? O que é que eu acho importante para a sua preparação em si? É você tentar lembrar o pintor com o período e o estilo, beleza? Ó, Tarsila do Amaral, modernismo, né, o modernismo. Cândido Portinari, o realismo e o muralismo, perfeito. Anita Malfatti, expressionismo e o modernismo também, perfeito? Então pode cobrar. É correto, né? É correto que o artista vai ser citado abaixo, claro, na banca vai ter só forma de cobrar a questão. É correto que durante a época do modernismo tem os seguintes autores como maior forma de expressão. Aí vai cobrar lá, entendeu? Se for cobrar modernismo aqui, eles podem colocar, por exemplo, Alfredo Volpi, Heitor dos Prazeres, esse Lazar Segal com Tarsila do Amaral, perfeito? Aí você vai ter que marcar o quê? Tarsila do Amaral, modernismo. Então pode cair basicamente com isso. E perguntar também a obra marcante, igual fiz aqui, ó. Tarsila do Amaral, Abapuru, já caiu em uma prova. Cândido Portinari, Guerra, Paz e ONU, certo? Eu vou mostrar com calma aqui algumas artes desses pintores. Anita Malfatti, a estudante russa, de Cavalcante, Carnaval, o samba. Alfredo Volpi, Casário e Bandeirinhas, e Todos os Prazeres, samba. Vicente do Rego, A Cobra é Grande. Esse Lazar, deve ser a pronúncia, deve ser essa mesmo, né? O Lazar é porque ele foi naturalizado brasileiro, né? Então ele é um estrangeiro que se naturalizou brasileiro, né? E entrou no contexto dos pintores famosos no Brasil. Inclusive essa arte dele do expressionismo é a coisa mais linda, tá? Perfeito. Com isso a gente pode ter aqui, né, o Lazar Segal, Navio dos Migrantes, né? De Emigrantes, como a sua obra marcante, perfeito? Então, a sua contribuição, importante, né? A gente lê a contribuição de cada um. Tarsila do Amaral, símbolo do movimento antropofágico, né? E trouxe cores tropicais e crítica social. Cândido Portinari retratou desigualdades sociais e o povo brasileiro em murais monumentais. Anita Malfatti trouxe a questão pioneira do modernismo, né? Revolucionou a pintura brasileira na semana de 1922. Então, provavelmente foi algum evento que aconteceu nesta data. De Cavalcante, retratou o carnaval, o samba e a vida popular com cores vibrantes. Alfredo Volpi, conhecido pelas composições geométricas e uso de cores intensas. Perfeito. Em Todos os Prazeres, pintou festas populares e cariocas e a vida urbana com autenticidade. Né? Se não me falha a memória, o Heitor dos Prazeres é o que pintou as bandeirinhas. Se não me falha a memória, mas a gente vai ver com calma. Vicente do Rego misturou arte indígena e modernismo europeu. Perfeito? Tudo isso aqui pode ser questão de prova.
O Lazar Segala aqui retratou temas sociais, imigração e sofrimento humano. Perfeito? Ó, veja só. Eu li de propósito dessa forma, não em sequência, justamente para você prestar atenção nesse quesito. O conteúdo, ele pode ficar disperso na sua mente. Perfeito? Então, o que é que acontece? Tenta aí com calma, em um momento oportuno, tira um print screen dessa tela aí, perfeito? E vai lendo em sequência com calma. Tácila da Moral, tenta memorizar um por dia só. Um por dia. Tácila da Moral, período e estilo, modernismo, sua obra marcante, Abaporu, e o símbolo, né, foi símbolo do movimento antropofágico e trouxe cores tropicais e crítica social. Concurseiro, você nem precisa saber, concurseiro, você nem precisa saber que o danado é antropofágico. Você só precisa para a sua prova de colônia leopoldina específico. Saber a contribuição de Tácila do Amaral. Perfeito? Não tente bisurar e querer buscar conhecimento que não vai ser necessário. Baseado nas provas, ela não perguntou o que é esse movimento antropofágico. A prova não vai te perguntar isso. Vai perguntar qual é a contribuição do artista em si. Perfeito? Então vai com calma, lê isso aqui com calma, em sequência, tá? Lê em sequência bonitinho, né? Você vai pintor, período, estilo, obra marcante e contribuição. E vai memorizando um por dia. Um por dia. Porque quando eu vou explicando aqui, apresentando no contexto da aula, eu vou falando desconectado, né? As situações desconectadas. Por que eu fiz isso? Para te passar essa ideia de que você tem que ficar atento, né, nos seus estudos, na sua preparação. Mas é claro que agora eu vou mostrar um por um, né? Todos que estão aí na tabela, eu vou mostrar um por um e respectivamente suas obras, tá? Ó, aqui do lado a gente tem o seguinte, modernismo, né? Ali compreendendo mais ou menos ao ano de 1922, Tarsila, Anitta e de Cavalcante foram protagonistas da Semana de Arte Moderna, por isso que a gente vê essa data aqui, ó, Semana de Arte Moderna, tá? Em 1922, né? Que redefiniu a estética nacional. Muralismo social. Portinari levou a arte brasileira ao cenário internacional com murais de cunhos, com murais, né, de cunho social, né, o concretismo e a geometria, né, com Volpe, Ligia Clark, exploraram formas geométricas e cores influenciando gerações posteriores. Como arte popular, né, que ele chama aqui de arte knife, né, creio que é essa a pronúncia. Não vou saber por conta desse é um tremazinho aqui, né? Como arte popular temos o Heitor dos Prazeres e outros artistas, né, que valorizaram o cotidiano da knife, acho que é essa a pronúncia, e a cultura popular. Não sei exatamente o que seria esse knife em si, mas pode ter como é que como eu tava falando para vocês, pode ter uma, uma, uma descrição, né, uma definição mais precisa, porém no contexto, para a gente levar para a prova, só entenda que seria a arte e a cultura popular, né? O cotidiano knife, que a gente pode entender, é o cotidiano das ruas, né? O que é popular mesmo, perfeito? E aqui fica melhor, aqui fica mais bonito, deixa eu tirar minha cara, você vai ver aí Tácila do Amaral, né? Deixa eu ver se tá no laser. Tá no Tácila do Amaral, sua principal obra, Abaporu, 1928, e aqui outras obras, A Cuca, 1924, né? E a obra Operários, perfeito? É importante para sua prova, Tácila da Moral, tá? Foi cobrada em outros concursos da banca, né? Em outros certames, e importante. Importante porque se cobrou Tácila da Moral, pode cobrar outra obra dela, né? Apesar que a mais famosa, a obra mais famosa que a gente, né, mais marcante, melhor dizendo, que a gente viu em livros foi o Abaporu, perfeito? O Cândido Portinari, com sua obra Guerra e Paz, né? E aqui também a cena sacra, tá aqui a foto do Cândido Portinari. Deixa eu tirar minha cara ali, porque vocês conseguem ver também a contribuição aqui em cima. Anita Malfatti, né? A estudante, né? Eu nem associei a isso aqui, tá? Eu só fui pesquisando as obras mais marcantes, mas por enquanto tá batendo certinho, né? Obra marcante e a estudante. Caso não bata aqui, é justamente essa questão. Quando eu fui procurar material para trabalhar a aula com vocês, eu só coloquei as principais obras, né? Porque pode cair qualquer obra, né, em si, mas dê atenção à obra marcante, mesmo que ela não esteja aqui nos slides, né? Ao lado do pintor, ou melhor, da pintora, né? De Cavalcante, né? Carnaval, o samba, ó, veja só, como eu havia falado, não coloquei a obra, então fica aí o seu dever de casa. Dê uma pesquisada e olhe qual é essa obra do de Cavalcante, tá?
de Cavalcante, aqui tem a obra Mulatas, Cinco Moças de Guaratinguetá, perfeito. Alfredo Volpi, né? Festa de São João, né? E grande fachada de bandeirinhas, né? Conhecido pelas composições geométricas e uso de cores intensas, perfeito. Aqui, ó, Casário e bandeirinha, né? Então a gente consegue ver aqui perfeitamente a obra marcante, né? Vamos seguindo. Heitor dos Prazeres, né? Na Arte Knife, né? Pintou festas populares, cariocas e a vida urbana com autenticidade. Então, basicamente, esse período, esse estilo, é representado de forma mais precisa possível no dia a dia, né? A arte da população. Então, tem aqui, ó, a obra No Morro, né? Aqui, ó, Roda de Samba, de 1965 e Mulata, né? Aqui tá o Heitor dos Prazeres, né? Com a obra de fundo lá, outra obra dele aqui de fundo, ó. Perfeito. Vicente do Rego Monteiro, né? A obra marcante foi A Cobra Grande, então faz o dever de casa e dá uma olhada nessa obra também e olha a sua importância com calma. Mas aqui temos outras obras: Vaso de Flores, Atirador de Arco, né? Cat and Turtle, né? Que seria gato e tartaruga, perfeito. O Lazar Segalo, né? Temos aqui, ó, a principal obra dele, a obra marcante, foi Navio de Emigrantes, perfeito? Mas outras obras aqui, temos Leitura, né? Muito bonita. Imagina você chegar a ver uma obra dessa cara a cara, né? Coisa mais linda do mundo, né? Praça do Mercado deve ser Meissen, né? Meissen, é isso aí, deve ser isso mesmo, Meissen. Então tá aqui outra obra do Lazar. Agora falando um pouco sobre poetas, né? A gente cheguei sobre poetas, mas deixa eu dar só um adendo aqui, ó. Não tem como eu trazer todas as obras de cada pintor, não seria meio que inviável, né, para não acontecer de ser uma aula muito extensa. Com isso, faça o seu dever de casa, pega o nome do pintor, né, ou da pintora e olha suas principais obras com calma para sua preparação. Uma questão vai te deixar dentro das vagas imediatas para você assumir o seu tão sonhado cargo público, perfeito? Poetas, a gente vai ter Carlos Drummond de Andrade, né, como um poeta muito importante, né? Nascido em Itabira, Minas Gerais. Entre suas obras mais conhecidas estão Alguma Poesia e A Rosa do Povo, né? Seu estilo é conhecido pelo verso livre, que rompe com as formas tradicionais. Perfeito? A poesia de Drummond se utiliza da ironia e do humor e é marcada pela metalinguagem. Eu acho que isso aqui é o mais importante para a sua prova, é compreender isso. Como o material está disponibilizado só para assinantes, nada impede que você vá tirando um print screen com calma, tá? É porque para quem assinou a plataforma, eu consigo unificar todos os materiais e deixo sempre alguma coisa a mais, né? Uma explicação, uma imagem, sempre coloco algo a mais e claro, você vai poder também tanto tirar dúvida comigo aqui pelo YouTube, eu demoro um pouco mais pelo YouTube, porque dependo da notificação da plataforma e às vezes ela não faz isso com precisão, mas pela plataforma sim, você consegue ter meu contato do WhatsApp, meu contato do e-mail, e aí tranquilamente você vai me ter à disposição para tirar qualquer dúvida rapidamente, perfeito? Vinícius de Moraes, não vou falar de datas porque eu não vi cobrando data de nascimento ou data de falecimento ou algo do tipo para a sua prova, perfeito? Vinícius de Moraes foi um poeta, cantor, compositor e diplomata carioca, amplamente reconhecido como um dos fundadores da Bossa Nova, né? Conhecido como o Poetinha, estreou na poesia com O Caminho para a Distância. Ficou conhecido pelo lirismo e temática da paixão em sua poesia. Além disso, desenvolveu diversos poemas infantis em seu livro A Arca de Noé, que conta o famoso poema A Casa, sobre uma casa muito engraçada, sem teto, sem nada. Perfeito? Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira foi um poeta, crítico e literário e tradutor, sendo um dos grandes escritores brasileiros. Nascido no Recife, Pernambuco, foi um dos principais nomes da primeira fase modernista no Brasil, apesar de sua origem no parnasianismo, perfeito? Seu poema, né, Os Sapos, foi lido na Semana de Arte Moderna, né, de 1922, provavelmente, tornando um dos fundadores do movimento, que promoveu uma ruptura com a poesia tradicional. Retrata em suas poesias a melancolia, a angústia e a morte, perfeito? Pode cobrar na sua prova exatamente esse contexto, né? Falar lá o nome Manuel Bandeira e cobrar como é que foi retratada as suas obras, né? Aí pode confundir, por exemplo, aqui com ironia e humor, perguntar se Manuel Bandeira trabalhava com ironia, né, e humor. Aí você vai saber que está justamente errado,
Cecília Meirelles, né, professora, jornalista e pintora, né, nascida no Rio de Janeiro. A sua obra é vasta e abrange poesia, prosa e literatura infantil. Entre suas principais obras estão Viagem, né, e O Romanceiro da Inconfidência. É conhecida por seu estilo neossimbolista, íntimo e psicológico. Adélia Prado, né, um dos maiores nomes entre os escritores de literatura contemporânea brasileira. Adélia Prado é uma professora e poeta renomada, nascida em Divinópolis, Minas Gerais, onde reside até hoje, né? Além de poemas, também escreveu romances e contos, né? Sua carreira literária começou apenas aos 40 anos, com a publicação de Bagagem, que teve o apoio de Carlos Drummond de Andrade, beleza? É conhecida por explorar o cotidiano em suas poesias, focando em temas da fé, do feminino, da morte e do desejo. Gonçalves Dias, né? Aqui, ó, brasileiro, nascido em Caxias, Maranhão, é o autor do célebre poema Canção do Exílio e de outras obras que exaltam o recém-emancipado Brasil, né? Emancipado ali no contexto, né, da emancipação do Império Português, né? Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, né? Se tornou independente em 1822. Então, Gonçalves Dias ali ele quis retratar, né, essa questão da independência. A poesia de Gonçalves Dias é marcada pelo nacionalismo romântico, com a valorização da paisagem brasileira, da pátria e da idealização do indígena como herói nacional. Eu lembro aqui com essa questão da valorização da paisagem brasileira do livro do Triste Fim de Policarmo Quaresma, né? Muito bom, livro importante, tá? Uma obra muito boa. Olavo Bilac, né, eleito como príncipe dos poetas brasileiros pela revista Fonfon, acho que é essa a pronúncia, em 1913. Olavo Bilac foi um poeta e jornalista brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, né? E é um dos principais nomes do parnasianismo, é isso mesmo, parnasianismo no Brasil, e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Conhecido, né, pela busca da perfeição formal, né, com ênfase na métrica, na rima e no uso preciso da linguagem. Entre suas obras também estão algumas prosas e diversos poemas voltados ao público infantil. Conhecido republicano, foi lyricista de hino à bandeira do Brasil, sendo que muitas de suas poesias exaltam a língua portuguesa, né? Encorajam a participação cívica e busca por uma noção de nação brasileira. Cora Carolina, né? Cora Coralina, melhor dizendo. Cora Coralina foi um pseudônimo, né, de Ana Lins dos Guimarães Peixoto, uma das mais importantes poetas brasileiras do século XX, né? Nascida em Goiás, suas obras retratam a vida cotidiana do interior do Brasil, com uma voz que reflete a sabedoria popular. Né? Publicou seu primeiro livro apenas aos 75 anos, né? Que foi justamente Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Né? Essa história se conhece, tá correto, tá, pessoal? Apesar de começar sua carreira literária mais tarde, a aclamação crítica não demorou a chegar, né? Sendo que Carlos Drummond de Andrade foi um dos seus grandes admiradores. Que interessante, né? Seus poemas são marcados pela simplicidade, trazendo suas experiências e costumes do interior de Goiás. Perfeito? Tem uma linguagem formal e se utiliza diversos livros, focando mais na mensagem do que na forma. Mac Quintana, né? Mac Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, né? O gaúcho é autor de obras como A Rua dos Cataventos. Alegrete aqui, até lembrei aqui agora, não tem como, né? Infelizmente, o tal do Big Brother, né? Com aquele monte de informação. Alegrete é a cidade daquele camarada lá que namorou, acho que o nome dela era Laís, do Big Brother, né? No Rio Grande do Sul, Alegrete, né? Agora eu esqueci o nome do camarada lá, mas lembrei da cidade porque foi a maior confusão aí, a maior discussão, né? Quando eles saíram do Big Brother, quem ia morar onde e a mídia sempre ficava falando disso. Tem que estar acompanhando, tá, pessoal? É atualidade, né? Infelizmente, fazer o quê, né? Atualidade, né? Se perguntar quais são os principais programas de entretenimento e de confinação, fazer o quê? O concurseiro tem essa vida. A gente não gosta muito, não, mas fazer o quê? Beleza? O gaúcho é autor de obras como a Rua dos Cataventos, né? E O Aprendiz de Feiticeiro. Bem-humorado e leve, tem uma linguagem clara e direta, né? Sua poesia é marcada pela simplicidade aparente e por um lirismo delicado, né? Que aborda temas como a infância, o amor, a passagem do tempo e a natureza. A seguir aqui temos a Ariane Suassuna. Gosto muito
das obras do Ariano Suassuna, né? Famoso aí pelo Alto da Compadecida. Então é o seguinte, Ariano Suassuna foi um escritor, né, dramaturgo e poeta brasileiro, nascido em João Pessoa, Paraíba, né? Mas ele conta, né, em seus vídeos que cresceu no Recife, autor do célebre Alto da Compadecida e fundador do movimento Armorial. Armorial, correto. É uma das figuras mais importantes da literatura nordestina. Importante para sua prova, da Ariano Suassuna deu uma atenção especial neste poeta, perfeito? Sua obra celebra a cultura do Nordeste, combinando elementos do teatro popular com a literatura europeia, né? Tem um estilo e ao mesmo tempo lúdico e profundo, refletindo sua visão de uma arte genuinamente brasileira. Acho que sobre Ariano vai ser isso. A poesia do Ariano é marcada pela influência do barroco. Ó, a poesia de Ariano Suassuna é marcada pela influência do barroco, se afastando um pouco de sua linguagem coloquial, sendo de uma compreensão um pouco mais complexa. Ferreira Goulart, né, fundador do neoconcretismo brasileiro, né? Ferreira Goulart foi um poeta crítico de arte e ensaísta brasileiro, nascido em São Luís do Maranhão. Conhecido, além de suas obras, por forte participação sociopolítica e militante, né? Mas aqui, ó, sua poesia é marcada por seu compromisso com questões sociais e políticas, né? Tendo sua obra Poema Sujo, perfeito. Tem como característica a experimentação com a forma em alguns de seus poemas, explorando o espaço da página com seus versos, traço do concretismo, né? Se utiliza de uma linguagem direta e simples, carregando um ar de denúncia em sua obra. É, é isso, não tem muito o que falar sobre Ferreira Goulart, não. Acredito que não cai em sua prova, não, mas tá aí, né? Para não ter juízo de consciência, eu trouxe aí para vocês também. É claro que tem material aí com mais de 30 poetas, os principais 30 poetas. Eu fiz um filtro, mas esse material vai estar disponibilizado a referência no final do material da aula, né? Creio que aqui na aula em si no YouTube eu não vou conseguir trabalhar esse material em específico. Mas fica aí o dever de casa para vocês. Machado de Assis, né, escritor que dispensa apresentações. Né, Machado de Assis aqui, tirei minha cara. Escritor que dispensa apresentações, né? Foi um dos maiores nomes da literatura do Brasil e do mundo, nascido no Rio de Janeiro. Foi fundador da Academia Brasileira de Letras e é autor de clássicos como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. É considerado o maior representante do realismo no Brasil, conhecido por sua ironia marcante, crítica e a sua crítica à burguesia e análise psicológica. Perfeito? Aí tem aqui, ó, mais celebrado por seus romances, contos e crônicas, também foi escritor de poesia, tendo publicado 5 coletâneas de poemas. Escreveu em versos regulares, metrificados e rimados, muitas vezes se utilizando do soneto, né? Em seus poemas, poucos conhecidos pelo grande público, aborda temas do amor, introspecção, religião, morte e questões sociais. Certa vez eu vi aqui uma apresentação teatral sobre a obra do Memórias Póstumas de Brás Cuba. Muito interessante, tá? Dom Casmurro nunca cheguei a ler, deveria ler, né? Vou me obrigar a fazer a leitura de literatura, porque eu sei que isso ajuda pra caramba em provas, seja discursiva ou seja prova, cobrando esses temas em específico. E prestem atenção que a maioria dos editais que estão saindo estão cobrando conhecimentos específicos, tá? Conhecimentos específicos e atualidades. Seja atualidades para a discursiva ou seja atualidade para esses contextos das provas em si, né? Das questões objetivas. Perfeito? E é isso. Com isso a gente vai encerrando por aqui mesmo. Mais uma vez, lembrando, eu deixei aqui algumas referências no final, né? Que eu sempre gosto quando eu trabalho a preparação da aula, porque quem está na plataforma consegue pegar com calma. É claro que quando eu vou publicar o material na plataforma, eu consigo sim colocar mais referências, porque ajuda quem quer ir buscar melhor na fonte um assunto ou outro que acha importante, né? Porque a preparação a gente dá um direcionamento. Eu te mostro o caminho. Ó, o caminho é esse, a ponta é aquela, mas você que precisa atravessar. Perfeito? Agradeço sua companhia aqui nesta aula, né? E com isso a gente vai ficando aqui para o próximo vídeo. Acredito que não haverá mais nenhum conteúdo para a colônia Leopoldina em específico. Eu quero só frisar, só lembrar que, para quem é assinante da plataforma, eu vou publicar o segundo simulado, né? Vou deixar disponibilizado o segundo simulado, referente ao conhecimento da cidade, né? Emancipação, né? Contexto ali de Dom Pedro ali que passou na cidade. Então eu estou preparando sim já essas questões.
Simulado 1 liberado, são conhecimentos diversos, né? Exceto a questão da cidade. E o simulado 2, né? Que são simulados só específicos de conhecimentos gerais, somente sobre questões de cidades, porque sim, vai te ajudar na sua preparação. Tenho provas disponíveis lá na plataforma, se não me falha a memória, são 12 provas, são 12 provas, né? 6 de ensino médio e 6 de nível superior. Perfeito? Agradeço de coração a sua companhia. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative os sinos e deixe o seu comentário. Esquece não. Deixe o seu comentário, deixe o seu feedback falando se a aula foi boa, se o áudio estava legal, que eu tive o maior problema com esse áudio. Tá chegando um microfone novo e tá chegando um fundo para ficar melhor, né, a angulação do conteúdo. Perfeito? Um forte abraço, que Deus abençoe você de coração, tá? Bons estudos e a gente se vê aonde? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!